Na verdade, a outra live caiu, mas eu tinha só feito uma introduçãozinha. Então, vamos lá para a nossa live, onde nós vamos falar sobre: será que eu sinto medo ou culpa? E aí vou aproveitar, enquanto o pessoal aqui não chega, enquanto o Insta não encaminha essa live para as demais pessoas, eu quero falar para você exatamente desse lugar, né, dessa dificuldade que nós temos de lidar com o sucesso. E também quero te fazer um convite aqui antes que a gente entre na live, porque se você está vendo essa parte é porque você está vendo gravada. Então, não se acanhe. Mesmo você chegando por aqui depois, assistindo depois, eu quero te fazer um convite para que você participe, para que você encaminhe sua pergunta, sua dúvida, aquilo que aquilo que te tocou mais, aquilo que você gostaria que fosse falado mais, né? Aqui pra gente, nos comentários mesmo, porque depois eu volto e acabo e vou te responder também, mesmo você não conseguindo estar aqui ao vivo. Então, sejam bem-vindas, já começaram a chegar por aqui, Irani, Oiara, a Carla, sejam bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre uma dinâmica muito interessante que acontece conosco e que muitas vezes a gente não percebe, né, sobre essa dinâmica, que é a questão de você, da culpa, na verdade, que a gente carrega quando a gente obtém sucesso. Antes disso, quero que você que já está aqui comigo, coloque aqui nos comentários de que cidade você fala. Hoje, excepcionalmente, eu vou dizer assim, mas hoje eu estou em Florianópolis. Estou na minha casa, moro aqui em Floripa, então estou por aqui, tá? Então, eu tô falando de Florianópolis. Florianópolis está um dia bem bonito. Mas coloca você aí, de onde você está falando? De onde vocês estão ouvindo essa live? Coloque aí para mim. Coloquem aí, de onde é que onde você tá nesse domingo? Esse primeiro domingo do mês de maio. E já aproveitem e coloquem aí pra mim se vocês me ouvem bem. Se o som tá bom, se tá audível. Olha lá, São José, Lages. Que legal. Que legal. É sempre bom saber aonde você que tá aí do outro lado tá falando, né? Mas vamos lá. Durante o nosso trabalho, né? Durante o meu trabalho, olha lá, a Irani, Chapecó. Puxa, que legal, Irani. O Jefté, meu marido, morou em Chapecó. O Jefté morou algum tempo em Chapecó. Que legal, que legal. Vamos lá. Durante o nosso trabalho, né? Quando eu comecei a trabalhar com as constelações, eu me deparei com algo que foi bem importante para mim, que foi, posso dizer assim, que foi algo surpreendente para mim. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, se você questionar, o Jefté colocou o Insta, não estava entregando nem para mim hoje, geralmente quando ele está passando por algumas situações, ele não entrega. E olha que o Jefté me tem aí como conta favorita, né? Então o negócio é ficar ligado ou fazer parte lá do grupo Entre Nós Mulheres, porque lá você recebe quentinho a hora que a live começa. E aí você não depende do aviso do Insta. Então, se você, mulher que está aqui e ainda não faz parte desse grupo e quer fazer, coloca aqui que aí a nossa equipe vai te chamar pelo teu direct
para que você faça parte desse grupo que é gratuito e lá você recebe as informações com mais intensidade do que aqui no Insta, né? Então, se você ainda não faz parte, sinta-se convidada para que a gente não fique dependendo apenas de que a plataforma aqui esteja 100% bem para fazer essa entrega, né? Então, o que eu estava colocando aqui, né? A gente está colocando aqui sobre Chapecó, sobre o quanto ele gostava de ir lá. Bom dia para quem chegou depois, Neia, Lu, peguem aí seu café e nós vamos falar sobre algo que todas nós queremos. Geralmente, quando nós falamos sobre sucesso, todo mundo quer, né? Todo mundo quer sucesso, né? Acredito que não tenha ninguém aqui comigo que não queira sucesso. Mas é muito interessante porque para se obter sucesso, muitas vezes a gente, por crenças e tradições familiares ou por informações que a gente recebe, né, na nossa criação ou até mesmo nos grupos dos quais a gente faz parte, né, seja ele grupo social, grupo religioso, grupo de amigos, enfim. O que acontece conosco? Nós queremos, nós almejamos, nós desejamos o sucesso. E acreditamos estar fazendo de tudo para que esse sucesso chegue. E aqui eu quero deixar para você que está aí em aberto, que esse sucesso é um sucesso geral. Pode ser o sucesso num relacionamento afetivo, pode ser o sucesso como profissional, pode ser o sucesso na área financeira, pode ser o sucesso no cuidado com a tua saúde. Então não importa o sucesso, porque o sucesso, ele é um conceito que difere entre nós, seres humanos. Cada um almeja um sucesso, cada um almeja algo mais tangível e palpável que difere do outro, né? Para alguns é realmente sucesso profissional, para outros o sucesso é ter uma família, filhos e tal. More, fecha para mim a porta aqui porque eu... Obrigada. Então, o sucesso muitas vezes é nesse sentido, né? E aí, o que acontece conosco? É incrível isso, né? Porque apesar da nossa mente querer, apesar de nós almejarmos isso, durante o nosso trabalho e também através do trabalho já feito pelo Bert, a gente constata que as pessoas, nós, temos mais medo do sucesso do que do fracasso. Nós temos mais receio de conquistar aquilo do que não ter aquilo. E por que isso? Porque na dor nós temos muitas parcerias. Na dor nós temos um mar de pessoas conosco. Na dor nós temos companheiros. Nossa, que difícil. Sabe quando... É engraçado quando a gente se reúne e aí às vezes alguém conta uma situação difícil pela qual está passando, seja de saúde, seja no trabalho, sempre tem alguém ou alguéns que também tem depoimentos naquele sentido. Você já ouviu isso? Sabe assim, tá num... Ai, gente do céu, essa semana, pra mim, eu não fiquei bem, eu tive dor de cabeça e eu tive algo... eu não passei bem, eu não me senti bem. E aí alguém, nossa gente, essa semana isso aconteceu comigo também, eu tive uma gripe. Aí o outro, nossa, essa semana também tive uma dor muscular. Você já ouviu isso? Coloque aqui pra mim. Você já ouviu essa... quase como se fosse assim uma sinfonia, né? Uma pessoa narra
uma situação difícil e várias outras surgem reforçando aquele discurso, né? Reforçando aquela história. Nossa, eu também, eu também, eu também. Vocês já ouviram isso? Coloquem aí para mim. Eu não sei quanto tempo tá de delay, mas coloquem aí para mim. Vocês já ouviram isso? Já ouviram uma frase assim? Isso. E aí, quando você fala isso, né? Por exemplo, a Tia Neia colocou aqui, né? Já essa semana, por exemplo, foi caótico para mim, dor em tudo. Provavelmente outras pessoas no círculo onde ela estivesse falando também teriam os mesmos sintomas ou sintomas diferentes, mas que também tornassem aquela semana difícil. Então, vocês sabem que movimento é esse? Que movimento é esse que faz com que quando uma pessoa coloque a sua dificuldade, outras pessoas coloquem a sua dificuldade também? Isso se chama pertencimento. Isso se chama uma força agregatória onde diz, viu, você não está só. Viu? Você não está sozinho. Eu tô aqui com você. Eu também não me senti bem. Eu também não fiz bem. É como quando se juntam mulheres que uma começa a falar mal do marido, a outra já emenda uma coisa, a outra tem uma coisinha para falar também, e a outra já traz alguma outra situação. E aí, todas ali têm algo para falar do seu marido. Ou seja, todas se posicionam como mulheres que têm maridos difíceis, vamos colocar assim. Então, aqui, o que eu quero trazer para vocês é esse fenômeno, né? O que acontece aqui? É porque as pessoas são empáticas. Não, cada uma viveu a sua dor em específico, né? Uma não é casada com o marido da outra, eu não tenho o corpo do outro, eu tenho a minha história. Mas a minha história, ela é similar à história do outro. E isso nos aproxima. Isso faz com que a gente fique junto. Sabe? Aquele grupo de pessoas que teve uma semana bem difícil. Aquele grupo de mulheres que é casada com homens difíceis. Aquele grupo de mulheres que enfrenta no trabalho uma resistência das chefias ou de colocar as suas coisas em dia. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido isso para vocês? Não, a Tia Né colocou, isso acontece. Ontem à noite, no aniversário do meu irmão, comentamos tudo isso. Sim, são conversas que aproximam, que fazem com que você faça parte. Coloca aí para mim, tá fazendo sentido? Ou escreve aqui para mim, ou então aperta no coraçãozinho, porque aí o próprio Insta acaba deflagrando. Hoje o GFT tá fazendo participações especiais aqui na live. Leva teu celularzinho ali com você. Isso. Isso. Obrigada. Ele participou 2 domingos seguidos, aí agora esse ele deu um jeito. Ele deu um jeito de aparecer por aqui. Certo? Então, o que acontece? Aqui é a vida real, né? Aqui a vida tá acontecendo e eu tô aqui tomando meu café, conversando com você. Aqui nada é maquiado, é tudo a vida real mesmo. Mas o que acontece? Que movimento é esse que faz com que nós tenhamos essa atração? Eu não vou me aprofundar muito nisso, né? As mulheres que andam comigo na comunidade Rubi sabem disso, porque aí lá nós aprofundamos bem os temas, né? Mas
Dando assim um pitaco para vocês, isso tem a ver com o nosso inconsciente coletivo arcaico, que não tem a mínima ideia que nós estamos no ano de 2025 e que não temos os mesmos perigos que enfrentávamos lá desde o início da nossa espécie. E aí a nossa espécie, ela sempre caminha para a sobrevivência. E como nós, seres humanos, sobrevivemos melhor em grupo. Geralmente, isolados, nós temos a condição de sermos dizimados. Então, se nós estivermos num grupo de pessoas, nós teremos maior chance de enfrentar os inimigos. Nós teremos maior chance de sobreviver. Tá? Dito isso, então isso tem, claro, tem todo um desdobramento, como eu disse para vocês, que a gente acaba aprofundando para poder entender como funciona a nossa psique, que é quem rege as nossas decisões. Então, a gente aprofunda isso, né, na comunidade Travessia Mulher Rubi. Mas aqui eu quero trazer essa pincelada para vocês compreenderem como que isso funciona. Agora, dito isso, de a gente ter um tema, trazer uma dor, uma dificuldade, uma tristeza e todo mundo em volta ter uma história que agregue, que valide aquilo que a gente está sentindo. Fez sentido para vocês? Todo mundo já passou por isso? Todo mundo já viu isso? Coloque aqui para mim. Fez sentido para você isso? Se fez sentido, você pode me responder, enviar essa live para alguém através desse botãozinho aqui, porque se está fazendo sentido para ti, pode fazer para outras pessoas. E uma das questões do trabalho do ser humano, como um todo, o ser humano funciona no modo de cooperação. Então, se eu cresço e o outro cresce, eu tenho chance de crescer ainda mais, né? Por isso que eu tenho uma comunidade e não apenas atendimentos individuais, porque eu acredito no poder do crescimento em grupo. E você está aqui comigo, você pode fazer essa parte também. Ou apertar no coraçãozinho para fazer aquilo que hoje esta querida plataforma não está fazendo por nós. Então vamos lá. Dito isso, então está ok. Todas nós já passamos por isso, já visualizamos isso. Então, que fenômeno é esse, como eu disse para você? Esse é o fenômeno do pertencimento. Eu preciso fazer parte de um grupo, porque caso alguma catástrofe ou algo aconteça, no grupo eu estou protegida. A gente vê isso muito em casos isolados, não, né? Em casos por aí até mesmo de uso de violência. Quando, por exemplo, numa torcida de futebol, se você vai assistir o jogo sozinho, você não se mete em confusão. Mas se você vai com toda a torcida organizada, aí você já se sente mais liberado a fazer bobagem. Então, esse senso de grupo nos fortalece, né? Aqui eu dei um exemplo de como usar a força do grupo para fortalecer algo negativo. Né? Mas, ao contrário, também funciona. Se eu estou num processo de crescimento solitário, eu vou ter um resultado. Com a força de um grupo, é claro que isso vai expandir, que eu vou ter outras possibilidades. Então, quando nós temos isso, nós estamos num grupo. Ai, todo mundo teve uma semana difícil essa semana. Ai, todo mundo tem uma doencinha para contar, todo mundo tem uma doença, todo mundo tem um marido que incomoda, tem um filho adolescente que está em tal fase, tem uma chefia ou clientes de tal jeito. Então, todo mundo tem uma história difícil que validam histórias difíceis. Esse é um. Agora, e se nessa roda de conversa, vamos usar aqui o exemplo da Tia Neia, lá com os irmãos, todos reunidos de noite, eu com a minha família, todo mundo contando uma doença. Ou todo mundo reclamando do casamento, do marido. Todo mundo reclamando do casamento. E aí eu não tenho nada para reclamar.
Mas a Patrícia se acha. Eu duvido que eles não tenham problema na relação. Mas ela não conta para ninguém. Mas deve ter. Na próxima festa, quando eu chegar e o assunto se instalar, imediatamente pode surgir um comentário do tipo: ela não deve ter nada para falar. Ela tá no casamento perfeito mesmo. Percebem que essas falas, e isso vale para tudo, tá? Para saúde, numa rodinha, numa rodinha, isso até não é bem isso, até eu reclamei. Sim, a gente reclama. A gente reclama para fazer parte. Por quê? Porque nós temos receio de sermos isoladas. Nós temos receio, e vejam, esse receio é lá do fundo. Não é bobagem da cabeça, é visceral. Como é que eu vou fazer se eu ficar fora desse grupo? Isso é o que o nosso inconsciente atua. Então eu me incluo. Só que ao me incluir ali, eu estou me incluindo num grupo que tem mais fracassos do que sucesso. Porque vai que eu chegue no grupo e tá todo mundo reclamando de dinheiro. Todo mundo reclamando de, meu Deus, porque eu não consigo, esse mês não vou nem conseguir pagar as contas, porque, nossa, tava difícil, aquela viagem eu não vou conseguir fazer, minha nossa, agora como é que eu vou? E, de repente, você chega ali naquele grupo, com as tuas contas pagas, com 2 viagens para fazer no ano, com coisas recém-adquiridas, trocou o carro. E aí? Qual o teu lugar nesse grupo? Que lugar você tem ali com as pessoas que você ama, com as pessoas com quem você se relaciona? Qual o teu lugar ali? Qual o teu lugar numa família, por exemplo, ou num grupo de amigos, aonde todo mundo vive um casamento que é um pé de guerra e você vive um bom relacionamento afetivo? Você tem lugar ali naquele grupo? Coloque para mim. Você consegue ocupar um lugar nesse grupo? Aonde está todo mundo fracassado, aonde está todo mundo dolorido de doença, aonde está todo mundo odiando o parceiro ou a parceira, aonde está todo mundo com dificuldade financeira. Se você chega num movimento oposto, se você chega com sucesso em qualquer dessas áreas, você tem um lugar nesse grupo? Coloquem ali para mim. Você consegue participar desse grupo? Você consegue contar uma história difícil nesse grupo? E aqui nós estamos falando de falar a verdade, né? Até porque as pessoas enxergam, né? Então não adianta a gente mentir, não faz diferença nenhuma, isso é bobagem. A gente consegue ocupar? Não, a gente não tem lugar. A gente acaba não conquistando esse lugar. A gente acaba perdendo esse lugar. A Oyara, eu cheguei sim a me sentir deslocada. Essa é a palavra. Eu me senti deslocada num lugar onde estavam com dificuldades financeiras quando eu não estava. É isso. É como se você chegasse assim, meu Deus, todo mundo aqui tá doente, eu não. Meu Deus, tá todo mundo aqui precisando de dinheiro, eu não. Né? Quer dizer, dinheiro a gente sempre precisa, mas não naquele nível, né? Então, ali é onde nos pega em algo bem importante. A Tassi colocou aqui o seguinte, ó, eu frequento menos. Essa é a chave? Será? Por que é que nós frequentamos mesmo? Porque o que acontece? O que tende a acontecer?
realmente tende a acontecer isso. A gente se afasta, a gente frequenta menos, a gente vai menos. Eu já fiz isso há muito tempo atrás. Mas aí, às vezes, são pessoas que você gosta demais. São pessoas que você gosta da companhia, tirando os momentos em que estes assuntos vêm à tona. A pergunta é, eu frequento menos, porque vai indo e não faz mais sentido, e aqui o importante é ser honesta consigo, ou eu frequento menos porque eu não suporto a culpa de ter algo que os demais não têm. Vou repetir. Eu me afasto, porque vai indo e vai perdendo sentido, e as pessoas começam a ficar chatas, e as pessoas começam a não agregar em nada comigo, e enfim, e aí de repente, naturalmente, nós começamos a ter interesses diferentes, ou eu me afasto porque eu não consigo suportar a culpa de ter algo que eles não têm. Então, porque o que ocorre quando que uma relação finaliza? Quando os interesses não são mais comuns. Isso, inclusive, para relacionamento afetivo. Então, não basta ter amor, isso eu já falei, acho que 1 ou 2 lives ou 3 lives atrás aí, você pode procurar ali no feed. Eu falei só por isso, eu falei só sobre isso, né, que o que acaba com relacionamento afetivo não é a falta de amor, né, muitos casais se separam tendo, né, ainda se amando, e muitas vezes a gente vê a expressão desse amor dolorido e machucado no judiciário, né? Então lá no judiciário a gente pega nas milhares de disputas judiciais desse casal, a gente pega esse amor que ainda não foi curado antes da separação, né? Que não foi cuidado antes da separação. Então esse casal terceiriza a responsabilidade dessa cura para o Poder Judiciário, o que é impossível, né? Inclusive, esses são os temas, né, que eu e o Jefté somos professores lá no Instituto Raízes. A gente fala sobre quando os conflitos das pessoas escalam e vão para o judiciário, né? Então, o judiciário é uma escalada de conflito, né? Aquilo que não foi resolvido aqui escala para uma terceirização de resolução, né? Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é essa compreensão da nossa dificuldade de suportar a culpa de ter o que o outro não tem. Percebe? Porque veja, ó, vai ter a brincadeira, porque vai ter a fala, ela só vai te atingir se porventura você estiver esperando dessas pessoas algo que elas não têm para te entregar. Porque aqui até foi colocado aqui, ó, melhor estar com pessoas que têm e sabem o que fazemos para obter. Por quê? Por quê? Eu preciso saber o que eu fiz para obter, não os outros. Vocês percebem que não é uma necessidade que o outro saiba da minha caminhada. E ele precisa entender tudo que eu faço. Ele não tem que nada. Nada mesmo. O que eu preciso é eu saber. Eu saber. Porque é que o que o outro fala me atinge. Me fala aquilo que me atinge, é porque o que o outro está falando é algo que pegou numa dor minha. Eu não tenho isso bem resolvido ainda. Então não fale, porque senão me machuca. Mas a responsabilidade de cuidar das minhas questões é minha.
Aqui comigo é muito, mas muito corriqueiro. Que as pessoas digam que, para mim, é fácil viver um relacionamento afetivo saudável, que é o que as pessoas, né? Saudável e bom, porque é fácil porque eu sou casada com o Jefté. Que é fácil eu falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre fortuna, porque eu tenho dinheiro. Como se eu tivesse nascido aqui. Ninguém viu o meu começo, ninguém viu o começo da nossa relação, ninguém conviveu 25 anos conosco para saber todas as dificuldades, seja na esfera relacional ou financeira, que nós vivemos. Então, já tá aí, né? Eu já falei algumas vezes sobre isso, mas se você ainda não ouviu sobre isso, o começo do meu casamento, né? Do nosso casamento do meu casamento com o Jefté, nós não trouxemos nada da nossa família de origem. Nós não tivemos herança, nós não tivemos nada, nós não tivemos nem ajuda, porque nossos pais não tinham condições disso. Então, nós começamos com o nosso próprio dinheiro. Não tivemos nenhuma ajuda. E ali, lá no início da nossa relação afetiva, lá no início do nosso casamento, a nossa mesa era a caixa de uma televisão. Claro que eu colocava uma toalhinha para poder deixar essa televisão essa caixa mais apresentável como mesa. E é interessante porque nós temos um casal de amigos, que já eram nossos amigos naquela época, o Fernando, né, que é o nosso amigo, ele sempre diz, gente, o momento que eu lembro com mais emoção da nossa relação de amizade, foi aquela pizza que nós comemos em cima daquela caixa de televisão, na casa de vocês. Então, a nossa mesa era uma caixa de TV. As cadeiras, nós tínhamos 2 cadeiras de praia. O sofá era um colchão. Aliás, sofá ficou até o Lucas ter, acho que quase 1 ano, quando nós então conseguimos comprar um sofá. A mesa não compramos, ganhamos de presente do irmão, né, da namorada, do irmão mais novo do Jefté e da namorada dele. Foi um presente, uma mesa pequenininha assim, com 4 cadeiras, que para nós foi assim, nos sentimos reis naquele momento, por termos uma mesa. Mas quando você olha a Patrícia e o Jefté de hoje, dentro, a gente acredita que é isso, mas eu preciso a todo momento que alguém faz uma brincadeira comigo sobre uma bolsa que eu tenho, uma roupa que eu uso, sobre alguma coisa que eu faço, porque ela tá sempre com o cabeleireiro dela. Será que eu preciso contar tudo isso para essa pessoa? Será que eu preciso dizer para ela, mas não foi assim que eu comecei? Não. Sim, hoje eu tenho aí, né? Eu vou no mesmo cabeleireiro há um bom tempo. Hoje eu tenho uma mesa, né? Hoje eu tenho uma boa mesa. Hoje eu tenho uma casa que eu me sinto bem. Mas eu preciso contar para as pessoas que quando elas me falam sobre algo, eu escuto que elas falam dela, não de mim. Não é sobre mim, porque sobre mim elas não conhecem nada. É aí que eu começo a ter capacidade de lidar com a culpa de ter. Se eu não consigo lidar com a culpa de ter, se eu não consigo lidar com essa culpa, eu não quero que as outras pessoas falem. Por quê? Porque eu não quero que isso me machuque. Senão você me magoa. Senão eu não vou conseguir lidar com essa culpa que eu tenho de ter algo que você não tem. Percebem? O sucesso, Bert, tem essa frase, o sucesso é um lugar solitário. Se você busca sucesso, escreva aí para mim nos comentários. O sucesso
é um lugar solitário. Coloque aí para mim. O sucesso é um lugar solitário. Escreva aí. Escreva isso para que isso fique bem gravado, porque se você for visual ao escrever, você grava. Se você for auditivo ao pensar na frase para escrever, você grava. E se você for sinestésica, o movimento dos teus dedos no celular fará você gravar. Então, escreva aí. O sucesso é um lugar solitário. O sucesso é um lugar solitário. Então, a pergunta deixa de ser: o que eu preciso ainda fazer para ter sucesso no relacionamento afetivo, no dinheiro, na profissão? O que eu ainda preciso fazer? Eu preciso aprender a conviver com a culpa. Essa é a primeira e a mais importante etapa, porque o resto provavelmente você já sabe. Ou é mais fácil aprender. Por exemplo, para ter sucesso no relacionamento afetivo, através das histórias do nosso casamento, eu e o Jefté entregaremos para você tudo aquilo que a gente passou e o que nós fizemos para poder obter esse sucesso, terça-feira agora, onde nós vamos ter o workshop sobre relacionamentos, pelo valor de 12 vezes de R$20 e alguma coisa. Se você não vive um relacionamento afetivo, não faz diferença, porque ali você vai entender como funciona a dinâmica de um relacionamento afetivo, para que você possa se relacionar mais à frente, se é que você ainda tem interesse em viver uma relação a dois, que é uma relação extremamente desafiadora, mas é a relação que mais enriquece. Uma vez a gente ouviu a seguinte frase, agora não está me ocorrendo se foi o Bert ou se foi o Peter Spelter. Ou se foi o Décio, enfim, me deu um branco. Mas não importa, a mensagem foi a seguinte: tá, mas eu não posso ser feliz, eu acho que foi o Bert, mas eu não posso ser feliz sozinho? Né? Sem um relacionamento, e a fala dele foi: claro que pode. É óbvio que você pode ser feliz. Aliás, o lugar da felicidade é solitário. Eu sou feliz comigo e eu transbordo essa felicidade numa relação. Uma relação afetiva não tem a responsabilidade de me fazer feliz, né? Mas aí ele falou o seguinte: é óbvio que você pode ser feliz sozinho, você deve. Né? Essa é a tua responsabilidade, ser feliz, mas com certeza você será mais pobre. E o que ele quis dizer com pobreza financeira? Talvez também, porque com uma outra pessoa você soma, então obviamente a riqueza se constrói juntos. Mas ali não foi apenas na financeira, ali foi sobre ser desafiado, sobre crescer. Porque a relação afetiva é a relação que mais nos desafia a vir para o mundo adulto, a tomar uma decisão e firmar essa decisão. Porque eu tomo esta decisão não por mim, não pelo outro, mas eu tomo esta decisão porque eu vou bancá-la, mesmo que eu esteja fazendo a vontade do outro. Percebe? Mas sou eu que decido. O outro não me força a tomar decisão nenhuma. Eu tomo essa decisão. Então, a relação afetiva é a relação que mais nos chama para o lugar de adulto. É a relação que mais nos desafia a sairmos do lugar de uma criança que acredita que o outro é que precisa prover, fazer, acontecer. E eu me posiciono. Então, meu marido... como já aconteceu comigo com o Jefté, como eu disse para vocês, nós aqui vivemos tudo na prática. Então, ele decidiu que nós precisávamos, por uma questão que aconteceu lá atrás, irmos embora para Lages, porque seria melhor para a família. Não era nem de perto o que eu gostaria, mas eu tomei uma decisão e fui.
Não foi ele que me levou para Lages. Eu tomei a decisão de ir para Lages. O que acontece muitas vezes é que você vai para agradar o outro, não expõe o que você gostaria. Não, olha, eu não quero ir para Lages, mas se você está dizendo que isso é o melhor para nossa família, ok, nós vamos. Até que a gente veja o que vai acontecer. Então eu não vou cobrar dessa pessoa, não vou cobrar do meu parceiro o tempo todo, você que me trouxe para cá. Você que me jogou aqui nesse buraco. Você que fez tal coisa comigo. Você que não quis tal... Não. A decisão é minha. Porque nós sempre temos, né, num relacionamento afetivo, no mínimo 2 opções. Ficar ou ir embora. Nunca nos é tirado a opção de, tá bom, então aqui eu não fico mais, não quero mais essa relação. Essa opção, ela tá sempre ali. Então, as decisões requerem um adulto ali que diga, não, tá, então eu vou mesmo eu não querendo, mas se você acredita que isso é o melhor para nós agora, bora lá. Vou pegar junto, vou fazer de tudo para que isso dê certo. Pode ser que não dê, pode ser que dê. Mas eu sou parte ativa em fazer dar certo. E não aquela que vai ficar puxando lá atrás e que volta e meia vai erguer a plaquinha. Eu já sabia. Eu te avisei. Você que quis vir pra cá. Ah, viu? Te falei. Percebem? Isso é o lugar da criança. É o lugar da criança que fica cobrando que o outro tome decisões, arque com as consequências, enquanto eu fico ali. Então, na terça-feira, através de todas essas nossas histórias da nossa relação, do nosso relacionamento afetivo, e como nós chegamos neste ponto de relação que está pronto, nosso relacionamento está pronto, está perfeito? Óbvio que não, e ainda bem, porque tudo que está perfeito está acabado. E nós ainda queremos viver aí, pelo menos juntos, mais um bom tempo. Então, sempre teremos coisas para lapidar, sempre teremos coisas para crescer, para aprender, para enriquecer, tanto ele ao me desafiar, quanto eu ao desafiá-lo. Então, aqui, nessa conversa de hoje, o que eu quis tratar, se você, óbvio, deixa eu dizer aqui, né, se você se sente chamada em participar conosco, eu não sei se o suporte já escreveu aí o telefone que você pode entrar em contato, né, mas se você tiver, passou aqui, eu não vi, mas... Se você tiver interesse em participar conosco do workshop de relacionamento, você pode mandar um WhatsApp ali que o nosso suporte vai te auxiliar a estar conosco. Agora que ela colocou aqui, deixa eu vir aqui, deixa eu fixar aqui, ó. Você pode entrar em contato por esse telefone ou você pode me chamar no meu direct. Tá? Sou eu mesmo que respondo o meu direct ali, então fique à vontade de me chamar no direct, se você tiver alguma dúvida, eu posso te explicar algumas coisas, e depois informações gerais, formas de pagamento, enfim, mas veja, ó, 12 vezes de R$20. Eu acredito que viver um bom relacionamento afetivo, isso aí é troco, porque não tem preço, né? Então... O que a gente quer aqui, né? O que eu quis hoje ao trazer esse assunto aqui para você? Para que você comece a perceber na tua vida esse movimento de suportar a culpa de não, de estar sozinha, vamos dizer assim, né? Ou de ter algo que outras pessoas ainda não têm. É muito interessante, eu ando por vários grupos, né? De mulheres. E é interessante porque, às vezes, o que a gente faz, né? Eu acredito que o jeito que eu conduzo ou levo o meu relacionamento é algo que outras mulheres fazem também, né? Que se colocam na vida da mesma forma, né?
Mas ao andar por esses outros grupos, eu vejo o quanto nós ainda, como seres humanos, né? Nós ainda precisamos de uma real consciência daquilo que realmente nos move, daquilo que realmente nos impulsiona. Nós acabamos tendo uma prática que costuma ser sempre olhar para fora quando um problema acontece. Então, quando algo se apresenta, quando um problema chega, qual é o nosso primeiro movimento? Responsabilizar alguém ou algo de fora. Através não só das constelações, tem outros processos que fazem isso, mas daqui eu falo do lugar de consteladora, o primeiro movimento que a gente precisa fazer quando uma situação me desacomoda é olhar para dentro e dizer, mas o que provocou isso em mim? O que essa situação difícil, o que essa fala, o que o jeito dessa pessoa falar me machucou tanto? O que está tão aberto em mim que eu recebo isso como sendo algo direto para mim? Porque muitas vezes uma pessoa, ela pode até te xingar, né? Te chamar de nomes, né? E eu posso até trazer aqui um exemplo para vocês, né? Isso a gente vai trazer bem essa parte profissional, nós vamos trazer isso na Imersão Fortuna, e o GFTech vai ser lá para o final de maio, mas eu nunca vou esquecer uma vez, quando eu era pró-reitora de administração da Universidade do Estado, aqui de Santa Catarina, que eu tive que tomar uma decisão em função de uma servidora, por causa do cargo que ela ocupava, enfim, e o que ela queria fazer seria um desvio de função. Então, ela estava em estágio probatório, enfim, por causa de umas questões legais, não havia possibilidade de ser permitido isso. Então, toda a parte do RH fez uma análise, a gente buscou soluções, não teve soluções, e aí eu tive que dar notícia para ela, então, de que não daria e ela teria que, né, fazer o trabalho pelo qual ela prestou o concurso público. E aí foi muito interessante porque eu estava sentada, ela estava na minha frente, a minha coordenadora de RH junto ali comigo, e aí nós demos a notícia para ela, que infelizmente não tinha como, e aí ela começou a chorar e começou a expor o lado dela, o qual eu entendi perfeitamente. Mas mesmo ali, com tudo que ela expôs sobre ela, não muda a lei. Não mudava a lei, eu tinha que realmente cumprir aquilo ali. Eu entendi o lado dela, né? Mas eu não tinha nada para fazer. Eu disse para ela, só pode ser discutido lá no Legislativo mudando a lei, porque eu, como pró-reitora, sou obrigada a seguir o que está aqui. Você fez o concurso para isso, você sabia disso. Então, infelizmente, é aqui que você vai ter que ficar. E aí, quando ela viu que realmente ela não ia conseguir me demover, ela olhou para mim e disse assim, você é uma mulher do coração gelado, você não tem coração, você é uma mulher de coração gelado, aquilo ficou gravado para mim. Quando ela falou aquilo, depois eu fiquei pensando, não, mas eu não sou isso. Ela falou pela dor dela, a dor dela estava tão grande, que realmente foi dessa forma que ela recebeu, como se fosse algo gelado para ela. Não se tratava sobre mim, eu sabia exatamente o tipo de coordenadora, né, de pró-reitora que eu era. Eu sabia exatamente a forma como eu conduzia a minha equipe. Eu sabia o quanto eu primava pelo lado humanizado, até onde bate no limite legal. Mas eu sabia o quanto, tanto que fiz todo o setor de RH buscar uma possível solução. Só que isso eu não falei para ela, né? Eu só falei para ela que diante de todos os estudos que a gente tinha falado, eu não precisava justificar para ela que nós tínhamos perdido um bom tempo para fazer aquilo que ela estava nos pedindo, mas que era impossível. Eu levei para ela a decisão final. Tentamos de todas as formas. Infelizmente, não conseguimos. E ali, a resposta dela para mim
foi: você é uma mulher de coração gelado. Ok? Tudo bem. Percebem? Ali, talvez se ela tivesse dito outra coisa, pudesse ter me pego. Isso não me pegou. Mas por que não me pegou? Ela não me ofendeu? Ah, ofendeu. Mas eu não estava pronta para receber a ofensa. A ofensa não encontrou um lugar para me atingir. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso? Talvez se outra pessoa ouvisse dela o que eu ouvi, ficaria: nossa, meu Deus, ela me ofendeu, foi grosseira, porque ela foi mesmo, ela tentou, ela usou todas as armas que ela tinha para tentar, só que infelizmente não tinha como mesmo, né? Não havia possibilidades, né? Mas faz sentido isso para você? Quando alguém fala algo que você sabe que não é verdade, isso não te atinge. Concordam comigo? Exato. A questão de ficar bem brava, né? É por quê? Porque você não é certa de que você não é uma pessoa de coração gelado. Porque percebe, ó, por que isso me atinge? É igual eu dizer assim, se eu dissesse pra você, se ela dissesse pra mim: nossa, como você é alta. Ok, eu não sou uma pessoa alta. Eu tenho 1,55 m. Como diz o meu filho, 1,55 m, mas tem certeza? Onde é que você se mediu? Porque eu acho que eu tenho na verdade é 1,54 m, mas eu arredondo porque a altura é minha, então eu arredondo para onde eu quiser, eu tenho 1,55 m, ponto. Mas, vocês percebem que vejam, ó, a pessoa não está falando sobre mim, ela está falando diante da dor dela. E aí, aquilo que as pessoas chamam de empatia começa por isso. Eu estou dando para alguém uma notícia difícil. Como seria eu recebendo essa notícia? Como que eu seria recebendo essa notícia? Eu ia baixar a cabeça e dizer: nossa, claro, sem problema. Ou talvez ali tivesse uma grande variedade de sentimentos e emoções, percebe? A pessoa, ela está vivendo a vida dela e isso não diz respeito a mim. Quando nós autocentramos, né? Quando nós autocentramos a vida das pessoas na nossa, aí a gente começa a se ofender. Fulano fez isso contra mim. Ela foi mal educada comigo. Não foi mal educada comigo, ela foi mal educada com ela. Ela extrapolou algo que é dela. Ela extrapolou, é dela. Ela vai embora com aquilo que é dela. Eu fiquei com o que era meu. Vocês percebem que quando a gente recebe o que o outro traz, é um ato, é uma ação. Eu decido pegar isso que você falou e considerar uma ofensa contra mim. Não. Eu decido ouvir o que você falou e saber que você está falando do teu lugar de dor. Aonde a vida é mais leve? Quando eu carrego a vida das outras pessoas como uma ofensa contra a minha vida, ou quando eu olho a ação das pessoas e considero essa ação como sendo dela. E aí eu não preciso levar nada comigo. É dela. Ela levou o desaforo, ela levou a malcriação com ela. Não fiquei para mim. Não é meu. Não me pertence. Tanto que assim que ela saiu, indignada, porque ela não conseguiu o que ela queria, né? Ela queria me desestabilizar, e aí isso não caberia ali. Então, assim que ela saiu indignada e tal, me lembro de ter olhado para minha coordenadora de RH, que era extremamente humana, e nós duas nos olhamos, e a única coisa que a gente disse foi: puxa, que difícil, né?
É difícil, é difícil. E aí eu disse, é difícil receber. Eu não sei o que eu faria se eu tivesse no lugar dela. Então, tá tudo bem. É isso mesmo, né? Vida que segue. E voltei para todos os meus demais afazeres. Aquilo ali não acabou com a minha manhã, não acabou com o meu dia, não fez eu ficar chateada ou braba e externar isso em outras pessoas. Porque o que acontece quando eu pego o que outra pessoa fez e internalizo? Como é que você põe isso aí para fora? Você põe isso aí para fora com alguém que não tem nada a ver com isso. Certo? Então você volta para casa braba, que é uma fera, você volta para casa espumando porque alguém no meu trabalho me chamou de coração gelado e eu chego em casa e vou para cima de quem com tudo isso que eu guardei? Das pessoas que você ama. Maria, Jefté tá aqui fazendo sinais de que é ele. Isso, seria ele mesmo. Nesse caso em específico, ele não sobrou para ele, porque nesse caso em específico, realmente eu não fui impactada. Mas em outros casos, sim. E isso não trouxe bons resultados para as minhas relações. Então, é a partir disso que a gente começa a se questionar. Ok, quando alguém me ofende e essa ofensa caminha aqui dentro, o que muda? O outro muda? A outra pessoa muda? Não, a outra pessoa não muda, ela vai continuar pensando a mesma coisa. O que muda então? Eu mudo. E mudo de uma forma positiva? Não. Então, quem precisa decidir qual lugar quer ocupar hoje? A pessoa que ofende ou eu que aceito a ofensa? Coloquem aí para mim. Qual é a forma mais leve disso? E aí, por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Porque aqui se trata de suportar a culpa. Naquele momento, como pró-reitora de administração, eu estava dando uma péssima notícia para uma servidora, porque apesar de eu estar protegida pela legalidade, de eu não conseguir ter encontrado uma forma de fazer o que ela tinha pedido, né? O que aconteceu ali? Eu estava dando uma péssima notícia para alguém, para uma pessoa que estava almejando algo profissionalmente e que parou ali. Em mim, não, parou na legislação. Ah, então por isso eu tô de boa. Não, sou eu a pessoa que tô ali naquele momento representando este não. Este não. Então, o que eu preciso fazer? Quando ela me chamou de coração gelado, quando ela disse que eu era uma pró-reitora, uma mulher com o coração gelado, que não conseguia sentir, como é que ela falou? Você é uma mulher de coração gelado, você não sente amor por ninguém. Ela não me conhece. Ela não sabe quem sou eu. Ela apenas está olhando para a figura da pessoa que está dizendo para ela aquilo que você estava almejando não vai ser possível agora. Né? E é isso que a gente precisa suportar. Naquele momento, aquele era o meu lugar, e isso me distanciou das pessoas, isso me distanciou de todo o restante, me colocou num lugar daquela que tem o coração gelado, e sim, me distanciou por quê? Porque ela era técnica que nem eu, igual eu. Nós éramos, na carreira dentro da universidade, nós éramos igual, não tinha relação de superioridade. Mas ali, naquele momento, apesar da nossa equivalência como colegas na universidade, naquele momento eu era pró-reitora. E vejam, ó, hierarquicamente eu era superior a ela. E aqui eu era sozinha. Sozinha. Eu não podia ir lá para os meus outros colegas pró-reitores, vem aqui, me ajudem a me dar notícia para... Não, esse era um assunto da minha pró-reitoria, que tratava de recursos humanos, e eu tinha que dar essa notícia sozinha.
A minha coordenadora de RH estava ali apenas para dar um suporte se eu precisasse de alguma explicação mais detalhada tecnicamente, mas a responsabilidade da resposta para ela era minha. Eu era a pessoa que firmei ali essa resposta. Eu era a pessoa que sustentei ali o não que nós tivemos que dar para ela. Simples assim. E isso me afasta ou me aproxima dos demais? Me afasta. Me afasta. Eu estava no meu sucesso profissional sozinha. Então, é aqui que a gente precisa se sustentar. Por isso, ali, a culpa da conquista, que é o tema da nossa live, né? Será que eu tenho medo de perder, o medo da escassez, medo de não ter o meu sucesso profissional? Ou eu não consigo sustentar a culpa da conquista? Eu não consigo sustentar a culpa de ter conquistado um cargo, o relacionamento que eu sempre quis, uma boa saúde, um status financeiro que me traga tranquilidade, não um status comparado com os demais, aquilo que eu considero tranquilo, aquilo aonde eu transito de forma tranquila. Aqui agora eu me sinto, tá ok para mim. Percebem isso? Suportar ser mal vista, diz a Simone, fazendo o que tem que ser feito. Exato. Eu quando entrei para ser pró-reitora, eu sabia que eu seria, né? Muitos gostariam de mim, das minhas decisões, e muitos não. A minha irmã até tem uma brincadeira, né? Quando ela trabalhava num escritório em Lages e ela atendia alguns professores do Centro de Ciências Agroveterinárias, que é da UDESC, em Lages, né? E aí ela dizia o seguinte, hoje chegou um professor lá para falar um negócio sobre direitos, propriedade intelectual, lá no escritório, enfim. E aí uma hora ele olhou para mim e disse, mas que engraçado, esse teu sorriso, você me lembra alguém. E aí ela disse que na hora ela pensou, meu Deus, agora eu vou ter que dizer da onde, né? Será que eu digo? Porque pode ser da metade que ama ela ou da metade que odeia. E aí pode ser que ele não queira me contratar porque ele pode estar no rol das pessoas que não gostam dela, né? Ou que ela teve que tomar alguma decisão, enfim, que os desagradou. Né? Naquela vez ela teve sorte, era um professor que eu tinha, né? Nunca tivemos nenhum embate, enfim. Mas é interessante, né? Porque muitos professores com quem eu tive embates sempre foram com muito respeito e eles gostaram de mim, né? Nesse sentido, no trabalho, eu nunca fugi do conflito, né? No relacionamento afetivo, por um bom tempo, eu fugia do conflito real, né? Mas no meu lado profissional, não, eu não tinha receio disso. Eu era bem argumentativa e também ouvia bastante, né? Eu nunca fui, no trabalho nunca fui autoritária, sempre ouvi muito, né? Gostei de ouvir bastante para poder tomar as melhores decisões. Mas aqui o mais importante para nós e acho que isso que a Simone trouxe é essencial, suportar ser mal vista, fazendo o que precisa ser feito, né? Isso aqui é a chave. Então, eu suporto chegar naquele grupinho de amigas com quem eu gosto de me relacionar, com quem eu tenho bons momentos, com quem eu quero estar junto, e eu suporto aqueles momentos aonde começa a falação do marido, digamos, do casamento. Ai, que meu casamento, porque sabe como é que é? Passa um tempo, vai acabando. Eu suporto aquele momento. Eu suporto estar ali naquele momento e não contribuir ou... Mulheres, vocês já sabem o que eu teria para falar sobre a minha relação, né? Então, nisso eu não participo. Vamos pro próximo assunto, né? Então, eu suporto isso. E suporto, inclusive, as brincadeiras. Porque tá tudo bem, realmente, ali. Naquele momento, eu não faço parte. E o que elas pensam sobre isso? Ah, é porque o GFT é perfeito...
porque o Jefté é perfeito, porque eu deixo. Eu digo, olha, vocês... A única coisa que eu costumo dizer é, não se iludam, porque é uma ilusão. Tudo aquilo que a gente forma sobre a vida do outro é uma ilusão. Essa moça que me chamou de coração gelado, foi uma ilusão da cabeça dela, uma forma de ela justificar para ela mesma porque é que não deu certo. Porque talvez olhar para a realidade para ela fosse muito mais difícil e tá tudo bem. Certo, mulheres? Sim, a Simone trouxe aquilo que eu trouxe para vocês antes, né? No sofrimento a gente tá sempre junto, né? Já o sucesso nos isola, né? Então, quando nós temos essa condição interna em nós de suportar estar distante dos demais, nós podemos e estamos prontos para fazer o que precisa ser feito e alcançar o sucesso. Como eu disse antes para vocês, na terça-feira eu e o Jefté vamos falar sobre sucesso nas relações afetivas. Inclusive, esse valor de 12 vezes de R$20 é para você e mais alguém. Veja bem, você ainda vai dividir com alguém, vai fazer 12 vezes de R$10 para que você possa vir. Então, você pode vir você com o teu parceiro. Se você não tem parceiro, você pode trazer uma irmã, a mãe, a amiga, um amigo, quem você quiser. Eu duvido que não tenha na tua vida uma outra pessoa que também queira ser alguém que vai contribuir para a construção de boas relações. Ou nós podemos continuar contribuindo para aquela estatística de casais que se separam ou que vivem relacionamentos, que agora tem aí até um novo nome aí que me mandaram ali que eu preciso ler, que é o tal relacionamento lavanda, que eu ainda vou ler porque me pediram para dar uma lida e aí vou trazer para vocês, né? Mas aí, aonde está a nossa contribuição, né? Nossa contribuição está em reforçar um discurso de que relacionamento afetivo já era, ou nós estamos aqui para dizer que não, que essa relação, que é a única relação capaz de gerar vida humana, ela ainda vale a pena. E se ela não, né? Por exemplo, se for uma relação homoafetiva, não faz diferença, ainda é uma relação que de alguma forma gera vida. Então, se você que está aqui é a pessoa que quer contribuir para mais vida, terça-feira é o dia de você estar conosco. Chama a nossa equipe, me chama no direct, como você preferir. E agora eu vou me despedindo de você. Ainda finalizando o meu café, agradecendo pela tua participação. E pedindo para que você tire um print aqui e leve para o teu Instagram, para os teus stories, o que você tirou dessa live, de insight, de frase, o que ficou para você, tá? Aqui a gente tem quem vai, ó, a Tassi vai, a Simone vai, né? A Carlinha vai, ela tá falando pelo suporte, mas ela vai também. Então, aqui, se você se sentir chamada a estar com essas, não só comigo e com o Jefté, mas com essas outras pessoas que estão buscando engrandecer, né, enriquecer as suas relações, venha conosco, porque essa oportunidade aí não está prevista para ter mais este ano. Então, venha conosco, porque esse preço foi feito para que realmente você não tivesse nenhuma desculpa de não estar conosco. Um beijo. E vejo vocês na terça-feira, ou então quem não puder ir e perder essa vez, vejo vocês domingo que vem. Beijo, bom domingo.